Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo. Quando abrimos os olhos pela manhã, uma das primeiras escolhas que fazemos é decidir onde colocaremos a nossa confiança. Muitas pessoas começam o dia olhando para os problemas, para as preocupações e para as dificuldades que terão de enfrentar. Mas a palavra de Deus nos ensina que devemos começar o dia olhando para o Senhor, porque é dele que vem a nossa força, a nossa direção e o nosso sustento. Em Salmos 5:3, Davi declarou: "Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei." Antes de enfrentar batalhas, tomar decisões ou lidar com desafios, Davi colocava Deus em primeiro lugar. Ele entendia que um dia entregue ao Senhor começa de maneira diferente. A paz não vem das circunstâncias. A paz vem da presença de Deus. Muitas vezes acordamos já carregando preocupações. Pensamos nos compromissos do dia, nas contas para pagar, nos problemas da família ou em situações que ainda não foram resolvidas. E sem perceber, o coração começa a ficar pesado logo nas primeiras horas da manhã. Mas a Bíblia nos ensina que não fomos chamados para carregar tudo sozinhos. Deus deseja que entreguemos a Ele os nossos fardos. Em Lamentações 3:22-23, está escrito que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que não importa como foi o dia de ontem. Não importa quantos erros foram cometidos ou quantas dificuldades foram enfrentadas. Hoje, Deus está concedendo uma nova oportunidade. Hoje existe uma nova porção da graça, do cuidado e da fidelidade do Senhor disponível para aqueles que confiam nele. O inimigo tenta fazer as pessoas acreditarem que nada vai mudar, que os problemas serão sempre os mesmos e que não existe esperança. Mas a palavra de Deus ensina o contrário. Cada manhã é uma demonstração da bondade de Deus. Cada novo dia é uma prova de que o Senhor continua sustentando seus filhos e continua realizando seus propósitos. Por isso, antes de começar as atividades deste dia, é importante lembrar desta verdade: Deus já está à sua frente. Ele conhece cada desafio que surgirá, cada decisão que precisará ser tomada e cada batalha que poderá aparecer ao longo do caminho. Nada surpreende o Senhor. E quando colocamos nossa confiança nele logo pela manhã, enfrentamos o dia com mais fé, mais paz e mais segurança. Ao longo da Bíblia, vemos homens e mulheres que aprenderam a buscar a Deus logo no início do dia. Eles entenderam que a força necessária para enfrentar os desafios não vinha deles mesmos, mas do Senhor. E essa é uma lição que continua sendo necessária hoje, porque existem batalhas que não são vencidas apenas com esforço humano. Existem situações que exigem fé, sabedoria e dependência de Deus. Um grande exemplo é Josué. Depois da morte de Moisés, ele recebeu a missão de conduzir o povo de Israel. Era uma responsabilidade enorme. Humanamente falando, havia motivos para sentir medo e insegurança. Mas Deus lhe deu uma promessa poderosa em Josué 1:9. "Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares." Antes de qualquer conquista, Deus lembrou Josué que sua presença estaria com ele. Essa verdade também se aplica a nós. Muitas vezes não sabemos exatamente o que encontraremos durante o dia. Não sabemos quais notícias receberemos, quais desafios surgirão ou quais decisões precisaremos tomar. Mas podemos ter a mesma certeza que Josué teve. Deus estará conosco em cada momento. O problema é que frequentemente tentamos enfrentar o dia apoiados apenas em nossas próprias forças. Quando isso acontece, qualquer dificuldade parece maior do que realmente é. Qualquer problema se transforma em motivo de ansiedade. Porém, quando lembramos que Deus caminha ao nosso lado, o coração encontra segurança mesmo diante das incertezas. Em Provérbios 3:5-6, a Bíblia nos ensina: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento."
Essa passagem nos mostra que nem sempre teremos todas as respostas logo pela manhã. Nem sempre entenderemos tudo o que Deus está fazendo, mas podemos confiar que Ele está dirigindo os nossos passos. Talvez você esteja começando este dia com algumas preocupações. Talvez exista uma situação que ainda não foi resolvida ou uma porta que ainda não se abriu. Mas não permita que essas coisas roubem a sua esperança. O mesmo Deus que cuidou de Josué, guiou Davi e sustentou José, continua governando todas as coisas. Por isso, antes de iniciar suas atividades, lembre-se desta verdade: você não está caminhando sozinho. Deus já está à sua frente preparando o caminho. Ele conhece aquilo que você ainda não viu e já está trabalhando em áreas que seus olhos não conseguem alcançar. Quando essa certeza entra no coração, o dia começa de maneira diferente, porque a confiança deixa de estar nas circunstâncias e passa a estar no Senhor. Muitas pessoas acordam pela manhã pensando apenas nas dificuldades que terão de enfrentar. Os problemas parecem grandes, as responsabilidades aumentam e, em alguns momentos, a sensação é que as forças não serão suficientes para chegar até o final do dia. Mas a palavra de Deus nos ensina que não fomos chamados para viver sustentados pelas nossas próprias forças. O Senhor deseja ser a nossa força diária. O profeta Isaías declarou uma promessa poderosa em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Observe que a Bíblia não diz que essas pessoas nunca ficarão cansadas. A promessa é que Deus renovará suas forças. Isso significa que quando as nossas capacidades chegam ao limite, o Senhor continua sendo capaz de nos sustentar. Foi exatamente isso que aconteceu com Elias. Depois de viver grandes experiências com Deus, ele passou por um momento de profundo desânimo. Sentiu medo, cansaço e vontade de desistir. Mas Deus não o abandonou naquele momento. Pelo contrário, o Senhor cuidou dele, fortaleceu-o e mostrou que ainda havia propósito para a sua vida. Essa história nos ensina que Deus não se afasta dos seus filhos nos momentos de fraqueza. Ele se aproxima para sustentá-los. Talvez você tenha acordado hoje sentindo exatamente isso. Talvez exista um cansaço que não é apenas físico, um peso emocional, preocupações acumuladas ou situações que vêm desgastando o seu coração há muito tempo. Mas Deus conhece tudo o que você está enfrentando. Ele conhece as batalhas que ninguém vê e as lágrimas que muitas vezes são derramadas em silêncio. A grande verdade é que o Senhor não prometeu uma vida sem desafios, porém, prometeu estar presente em cada um deles. Em Salmos 46:1 está escrito que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso significa que, antes mesmo de qualquer problema surgir neste dia, a presença de Deus já está disponível para aqueles que confiam nele. Por isso, não comece esta manhã olhando apenas para as suas limitações. Olhe para o tamanho do Deus que está ao seu lado. Aquilo que parece impossível para você continua sendo possível para o Senhor. Aquilo que está além das suas forças continua debaixo do controle de Deus. E antes de iniciarmos a oração, guarde esta verdade em seu coração. Você não precisa carregar sozinho os pesos deste dia. O Senhor está pronto para fortalecer, sustentar e renovar aqueles que colocam sua confiança nele. Quando Deus é a nossa força, podemos enfrentar qualquer desafio com fé, coragem e esperança. Agora, neste momento, nós nos colocamos diante de Deus em oração, reconhecendo que precisamos da sua presença desde o início deste dia. Senhor meu Deus, aqui estou diante de Ti nesta manhã, entregando tudo aquilo que está dentro do meu coração. Eu não quero começar este dia sozinho, nem confiar apenas na minha própria força. Eu preciso de Ti, Senhor, em cada detalhe da minha vida. Pai, toma conta dos meus pensamentos logo agora pela manhã.
Tira toda a ansiedade que tenta me acompanhar desde cedo. Tira toda a preocupação que tenta ocupar a minha mente antes mesmo de eu começar as minhas tarefas. Eu entrego nas tuas mãos este dia inteiro. Cada decisão que eu precisar tomar, cada conversa que eu tiver, cada caminho que eu precisar seguir, vai à minha frente, Senhor, preparando tudo. Deus, eu coloco diante de Ti as minhas fraquezas. Se existe medo dentro de mim, acalma o meu coração. Se existe insegurança, fortalece a minha fé. Se existe cansaço emocional, renova as minhas forças agora. Porque eu não quero viver este dia baseado apenas no que sinto, mas baseado na Tua presença e na Tua palavra. Pai, guarda a minha mente de pensamentos negativos. Guarda o meu coração de qualquer desânimo. E me lembra ao longo deste dia que eu não estou sozinho. Mesmo quando eu estiver trabalhando, mesmo quando eu estiver enfrentando dificuldades, mesmo quando eu não souber o que fazer, o Senhor estará comigo. Eu declaro nesta oração que este dia está nas Tuas mãos. Que nenhuma situação será maior do que a Tua presença. Que nenhuma luta será maior do que a Tua força. E que eu caminharei em paz, porque o Senhor vai à minha frente, abrindo caminhos e cuidando de cada detalhe. Senhor, abençoa também a minha família, guarda a minha casa, protege os meus passos e me guia em tudo o que eu fizer hoje. Que este seja um dia de paz, de direção e de fortalecimento espiritual. Eu entrego tudo em Tuas mãos e confio que o Senhor já está cuidando de mim desde o começo desta manhã. Amém. Se esta oração abençoou seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para acompanhar nossas próximas orações. E escreva nos comentários: Senhor, guia os meus passos. Que Deus abençoe sua vida, sua família e todo o seu dia. Até a próxima oração.